os seus problemas, suas dificuldades no altar do Senhor, entrega para Ele. Ele mesmo diz, deixando sobre Ele, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Então lance sobre Ele as suas dúvidas, seus temores, suas necessidades, deixe no altar do Senhor. Mas voltando ao nosso assunto, queridos, quero dizer para vocês, a primeira coisa que eu quero dizer é que sempre enfrentamos obstáculos que parecem gigantes. Sempre nós vamos ter obstáculos, tá certo? E os 3 maiores obstáculos que nós enfrentamos, ou os 3 maiores gigantes, se chamam carne, mundo e diabo. Carne, mundo e diabo. Esses são os 3 gigantes maiores. Eles podem ser vistos como gigantes ou não, depende. Se fosse para aqueles 10 homens lá, seriam gigantes enormes. E eles se sentiriam como formigas, né? Porque eles se sentiram como gafanhotos diante daqueles homens enormes, aquelas cidades enormes, muradas. Mas já Josué e Caleb não viu o contrário. Josué e Caleb viram-se como gigante, não como gigante, mas como se estivesse sentado no ombro de um gigante e os viu como gafanhoto. Porque a expressão de Josué e Caleb diz, olha, somos como pão nós podemos devorá-los, porque foi retirado o amparo deles. Então a maneira de ver esses problemas depende. E eu lendo esse texto, queridos, eu descobri o seguinte, que aqueles 10 caras, eles não eram crentes. Eles não eram crentes. A pessoa quando não é crente, a coisa amplia, porque ele sabe, ele tem convicção, embora ele esteja na igreja, ele sabe que ele não tem o auxílio do Senhor, ele não tem a presença do Senhor. Mas Josué e Caleb estavam cheios de convicção, porque eles conheciam a Deus, eles sabiam que Deus estava presente, então eles não temiam, eles viam com outra ótica, entende? Então, entre vários problemas, entre vários gigantes que nós podemos enfrentar, esses são os maiores, né? Que é a carne, o mundo e o diabo. Os problemas se agigantam para os desobedientes, incrédulos e inconstantes. Os problemas agigantam, qualquer coisa, né, ficam enormes. Mas para aquele que teme o Senhor, que está na presença do Senhor, ele vê diferente. Eu repito, é como ele estivesse sentado nos ombros de um gigante 50 vezes maior do que aquele suposto gigante, ok? Algumas das armas para atacarmos e vencer os gigantes são... Quais são as armas, então, para nós atacarmos e vencer os gigantes que aparecem? Fé, obediência, perseverança e fruto do Espírito. Quem tem o fruto do Espírito, esse vence com certeza. Qual é o fruto do Espírito? Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Isso são armas tremendas para vencer gigantes. Quem tem perseverança, quem tem alegria, quem tem amor, vence esses gigantes espirituais. Mas deixa eu falar um pouquinho, então, sobre o povo de Israel, né, para a gente discorrer um pouquinho sobre o assunto nosso. Saindo do Egito e caminhando 3 dias através do deserto de Sur, Israel chegou a um lugar chamado Mara, onde águas amargas se tornaram potáveis. Saíram do Egito, não é? Vocês conhecem a história exatamente do Mar Vermelho, e com 3 dias caminhando pelo deserto, eles chegaram nesse local chamado Mara, que significa amarga, onde as águas se tornaram potáveis. Avançando para o sul, os peregrinos se acamparam em Elim, onde desfrutaram do conforto de 12 fontes de água e 70 palmeiras. No deserto de Sim, Deus proveu miraculosamente o maná, que serviu de alimento diário ao povo até que entrasse em Canaã. Embora eles pecassem e ficassem 40 anos no deserto, engraçado que o maná continuou, né? Codornizes. Tem alguns textos bíblicos que dizem que o sapato deles não estragou, não envelheceu, a roupa, porque apesar de tudo, Deus sempre cuidava deles. Era de fato um povo
impressionante. Eu disse para vocês que aqueles 10 não eram crentes, eu cheguei à conclusão, mas eu cheguei numa conclusão ainda mais terrível, que aquele povo não era crente, exceto alguns, podia contar no dedo ali, Caleb, Josué, Arão, Moisés, Miriam, era uma turminha pequena. É fácil entender isso, eles não puderam entrar na terra de Canaã, porque eles não eram crentes. Então eles morreram para que a sua descendência entrasse. Também foram supridas codornizes em abundância, quando os israelitas anelaram pelas panelas de carne do Egito. Ocorreram 3 coisas significativas em Refidim, na sua próxima parada, ali caminhando pelo deserto, rumo ao Monte Sinai. Porque no Monte Sinai eles iriam aquietar para poder se preparar, estudar e formar-se a sua carta magna, não é? Para quando entrasse na terra, o seu corpo de sacerdotes, enfim, eles parariam ali. Então eles rumaram nessa direção. Então nesse local, Refidim, aconteceram 3 coisas muito significativas. Primeiro, brotou água quando Moisés feriu a rocha com sua vara. Os amalequitas foram repelidos pelo exército israelita sob Josué, quando da oração de Moisés. Terceiro, Moisés delegou deveres administrativos aos anciãos, de acordo com o conselho de Jetro. Em menos de 3 meses, os israelitas atingiram o Monte Sinai. Então ali, saindo do Mar Vermelho, passando por esses locais, sempre murmurando contra Deus, colocando Deus à prova, Deus abençoando, Deus fazendo brotar água para eles, dando comida do céu, e abrindo o Mar Vermelho, e eles não eram crentes, aquela turma. Eles não entraram na terra prometida. E sempre provocando, e Deus na misericórdia dele, na longanimidade dele, não é, abençoando e dando um tempo e perseverando até que a gota d'água encheu o copo. Isso aconteceu lá em Cades Barneia. Mas enfim, em menos de 3 meses, os israelitas atingiram o Monte Sinai, ou Horebe. Ali eles se acamparam por aproximadamente 1 ano, para se prepararem para entrar na terra prometida. Então é ali que eles se prepararam, ficaram no Monte Sinai ali por volta de 1 ano, né, e ali foi que eles elaboraram a carta, né, a constituinte deles lá, as leis, enfim, o sacerdócio, né, montaram o acampamento, construíram o templo deles lá, barraca, enfim. Mas antes de dar prosseguimento, me permita fazer uma aplicação, embora eu esteja ainda na narrativa. Eu digo para você que o deserto é lugar de preparo, de lapidação. Deserto é lugar de preparar. Eles ficaram no deserto ali para se prepararem. Às vezes você está passando por um deserto e você nem percebe que ali é momento de você se preparar. Deserto é onde somos provados. Deserto é onde Deus nos testa para nos conceder a vitória, a bênção. É no deserto. Você, como Josué e Caleb, quando está no deserto, ou você é como aqueles 10 e a maioria dos israelitas? Como é que você administra isso? Deserto é lugar de preparo, de lapidação, de você, não é, crescer. Okay? Do Sinai eles partiram direto para a terra prometida. Antes, porém, acampando próximo à entrada da terra, em Cades Barneia, lugarzinho chamado Cades Barneia, que era praticamente um portal, era bem próximo ali. Tanto é que os espias foram com facilidade, não é, para a terra. Foi dali que partiram os 12 espias. Deus ordenou que aquele povo fosse, que aqueles 12 homens fossem ver a terra. Mas tudo é estratégica de Deus, querido. Deus é onisciente. Deus já sabia de tudo. Deus queria mostrar para eles que eles realmente não eram crentes. Deus teve misericórdia deles para mostrar. Eu acho que no julgamento vai ser assim, né? Deus diz que vai ter uma espécie de uma tela, onde vai passar tudo para quando as pessoas serem julgadas, para elas não questionar Deus.
Então foi por isso que Deus permitiu, ordenou que eles fossem visitar, ver a terra, avaliar a terra, voltar, para que aí o Senhor mostrasse o porquê que eles não poderiam adquirir aquela terra. Então eles foram, o objetivo era olhar o povo, se era muito ou se era pouco, se eram fortes, se eram fracos, como é que eram as cidades, se eram cidades pequenas, se eram cidades grandes, muradas, com relação à terra, se era terra fértil, se era terra improdutiva, trazer um relatório completo daquele local para Moisés e os demais. E eles foram e constataram que era uma terra maravilhosa. E inclusive trouxeram, né, um cacho enorme de uva para mostrar, era a terra que manava leite e mel de fato, terra maravilhosa, né? Andaram pelas cidades e voltaram. E no momento deles narrarem, né, passarem o relatório, certamente já havia uma divisão de grupos ali, porque os 10 falaram primeiro e os 2 guardaram silêncio. Certamente já havia 2 grupos, um grupinho pequeno e um grupo maior. Então eles tomaram a palavra e começaram a falar bem, falar, de fato, a terra é boa, terra fértil, do jeito que Deus nos falou, aqui está o fruto. Mas aí eles certamente já tinham combinado e começaram a falar, né? Só que lá começaram a colocar temor nas pessoas. Só que lá é terra, lá tem gigantes, o pessoal lá, a maioria deles são descendentes de gigantes. As cidades tem um muro enorme, são cidades grandes. E aí começaram a mentir já, difamar a terra, dizendo, lá o que produz lá não dá nem para eles vivem em guerras lá. E como nós lemos, Caleb protesta, pede para calar o povo e diz, ei, vamos, subamos e possuamos a terra. E Josué também, dizendo, olha, Deus tirou o amparo desse povo, Deus já nos deu a vitória. E eles disseram, não, quando nós vimos aquele povo, nós nos sentimos gafanhotos. Nós éramos como gafanhoto aos nossos olhos, e pior, aos olhos deles também, eles nos viam como gafanhotos. E nós também nos sentíamos como gafanhotos. Sobre isso, queridos, eu gostaria de falar. Certamente eu não vou poder falar aqui o que eu gostaria, a quantidade, eu vou falar um pouco aqui sobre o seguinte tema: síndrome de gafanhotos. Síndrome de gafanhoto. Isso está no capítulo 13, no versículo 33, síndrome de gafanhoto. E éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos. E éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos. Síndrome de gafanhoto. Síndrome de gafanhoto que se transformou numa síndrome epidêmica, ou numa epidemia. O que é síndrome e o que é epidemia? O que seria uma síndrome epidêmica? O que é síndrome? Síndrome, segundo o dicionário, é conjunto de características que, em associação com uma condição crítica, são passíveis de despertar insegurança e medo. No outro dicionário diz assim, o que é síndrome? Uma condição crítica suscetível de despertar reações de temor e insegurança. E epidemia, o que é epidemia? Doença que surge rapidamente no lugar e acomete ao mesmo tempo grande número de pessoas. No outro dicionário, doença de caráter transitório que ataca simultaneamente grande número de indivíduos em uma determinada localidade. Então foi isso que aconteceu. Primeiro eles contraíram uma síndrome, a síndrome de gafanhoto. Eles voltaram se sentindo aquelas grilos andando. Eles se sentiram como gafanhoto e foi uma doença, eles pensaram que eram gafanhotos mesmo. Diante daqueles homens grandes lá, eles se sentiram como gafanhotos. Isso até então era apenas uma síndrome, mas quando se espalhou, se tornou uma epidemia, uma síndrome epidêmica. Porque aquela síndrome, eles tiveram a condição, a arte de passar aquela síndrome para todos. E todos agora ficaram doentes. E todos agora ficaram contaminados com a síndrome de gafanhotos.
aquele bando de pequenos gafanhotos indefesos, não é? Foi isso que aconteceu. Então é por isso que eu quero falar exatamente um pouquinho sobre síndrome de gafanhoto. Eles, exceto Josué e Caleb, todos foram contaminados com essa síndrome. Os 10 espias são contaminados pela síndrome de gafanhoto e conseguem transmiti-la a todo o povo. Como foi isso então? Olha o que ele disse para Moisés. Eles disseram para Moisés: nós fomos até a terra onde você nos enviou, Moisés. De fato ela é boa e rica, como se pode ver por estas frutas. Mas os que moram lá são fortes, e as cidades são muito grandes e têm muralhas. O povo é forte e a cidade tem muralha. Veja bem, nessa época, cidades que tinham grandes muralhas não podiam ser conquistadas. O que eles faziam? Por exemplo, quando eles iam conquistar Jerusalém, eles cercavam, fechavam a saída e ficavam lá acampados, até acabar lá dentro o suprimento de água, de alimento, aí as pessoas tinham que sair. Então era uma coisa impossível. Quando eles disseram, a cidade que tem muros altos, seria impossível. Como é que eles, por exemplo, destruíram Jericó? Eles não podiam derrubar as muralhas. Houve uma intervenção de Deus miraculosa para que jogasse os muros por terra. Então, eles disseram, são gigantes, é impossível. São gigantes. E as cidades têm muros altos, sem chance. Além disso, vimos ali os descendentes dos gigantes. Não podemos atacar aquela gente, pois é mais forte do que nós. Perceba que Deus aqui não tem participação nenhuma, eles não pensam em momento nenhum em Deus, porque eles não são crentes. O crente, no momento de dificuldade, a pessoa que não é crente, no momento de dificuldades, eles não conseguem encaixar Deus na tribulação dele, na luta dele. Ele não consegue, por mais que tente, ele não vê Deus. Ele nem pensa em Deus, eles nem pensaram em Deus. Olha a expressão deles: não podemos atacar aquela gente, pois é mais forte do que nós. Poxa, e Deus, como é que fica nessa história? Ah, mas eles não podiam pensar em Deus assim de repente. Claro que podia sim, tinha apenas um ano que eles tinham saído do Egito, e durante esse ano tinha acontecido coisas tremendas, e Deus estava sempre, à noite, Deus ia adiante numa coluna de fogo, de dia numa coluna de nuvem, todo dia eles colhiam carne, pão. Que perversidade daqueles caras. Assim espalharam notícias falsas entre os israelitas a respeito da terra. Agora começa a mentir estrategicamente, por covardia. Tamanha covardia deles que eles agora começaram até a mentir. Olha o que eles estavam dizendo. Eles diziam o seguinte: os israelitas a respeito da terra, ou seja, assim espalharam notícias falsas entre os israelitas a respeito da terra que havia espionado. Eles disseram: aquela terra não produz o suficiente nem para alimentar os seus moradores, e os homens que vimos lá são muito altos. Também vimos ali gigantes, os descendentes de Enaque. Perto deles nós nos sentíamos tão pequenos como gafanhotos, e para eles também parecíamos gafanhotos. E assim eles contaminaram todo aquele povo, uma verdadeira epidemia de incredulidade e covardia. Eles conseguiram passar aquela falta de fé, aquela incredulidade deles para todo o povo. E a reação do povo? Como é que o povo reagiu então? Então todo o povo começou a chorar em voz alta, e chorar a noite inteira. Todos os filhos de Israel se queixaram contra Moisés e contra Arão, e disseram: seria melhor morrer no Egito, ou mesmo aqui no deserto, do que ir para essa terra. O Senhor vai nos matar lá, e as nossas mulheres e os nossos filhos serão escravos. Essa é a expressão. O Senhor vai nos matar lá, e os nossos filhos serão entregues, e as nossas mulheres como escravos. Imagina a situação de Deus. A situação de Moisés. Diz que Moisés e Arão caíram a cara, diz que se jogaram no chão de humilhação, e eles disseram: vamos arrumar um líder. Precisa de nós, não temos líder. Vamos arrumar um líder para nós, que nos leve de volta para o Egito. Vamos arrumar um capitão. E Moisés ficou sem saber sem chão para pisar. Vamos sair daqui, dizia eles, e voltar para o Egito.
E um dizia para o outro: vamos escolher um líder para nos levar de volta ao Egito. Então Moisés e Arão caíram ao chão com o rosto sobre a terra, perante o povo de Israel. Como as palavras podem influenciar, né, queridos? Esses 10 homens conseguiram contagiar todos. Eu aprendo com isso que nós não podemos ficar com a maioria, e sim com a verdade. Tá? A voz de Deus não é a voz do povo não é a voz de Deus, coisa nenhuma. Se a voz do povo fosse a voz de Deus, seria uma bênção, hein? Tudo que o povo fala, ele só fala coisa errada, a multidão por aí, né? O mundo só diz coisas perversas, destrutivas, ainda diz que a voz do povo é a voz de Deus. Não é não. Por meio de uma campanha difamatória, esses homens pecadores colocaram toda a congregação contra o próprio Senhor. Querido, síndrome de gafanhoto nos leva a duvidar da palavra de Deus. Quando nós realmente adquirimos esse temor, esse medo, isso nos faz duvidar da palavra de Deus. Quando sentimos muito medo, perdemos a fé e exageramos nas dificuldades. O medo, ela é natural, é normal. É necessário nós termos medo, aquele medo saudável. Mas quando passa disso, aí a pessoa perde a razão, ele perde todo o senso crítico. Então, o servo do Senhor não pode ultrapassar esse limite. E foi isso que aconteceram com eles, quando eles viram aqueles homens grandes, e eles adquiriram essa síndrome de gafanhoto. Eles perderam a fé na palavra de Deus. Eles começaram a exagerar na dificuldade, porque eles ultrapassaram. Isso revela, de fato, incredulidade, falta de fé. Ter medo não, é normal, né? Tem crente que não gosta de falar que tem medo porque é crente. Aliás, o temor, o medo é importante de fato, mas não esse medo que você faz com que você perca todo o seu equilíbrio, o seu controle, não é? Que você fica como que embriagado. Síndrome de gafanhoto nos leva à crise de inferioridade, né? Nós somos incapazes, nós somos pequenos, nós não temos o amparo de Deus. Então, aquele sentimento de inferioridade foi o que eles sentiram. Síndrome de gafanhoto gera murmuração e desânimo. Essa terra não é para nós, vamos morrer por aqui mesmo. Então, é isso que acontece quando a gente perde a fé, a confiança no Senhor, não é? E nos sentimos gafanhotos, nós começamos a murmurar e perdemos o desânimo. Deixa eu dizer uma coisa para você, querido. Muitos crentes estão com esse mesmo pensamento, acham que não podem conquistar nada. Quando as adversidades aparecem, logo murmuram e desanimam, decepcionam-se com Deus, preferem voltar. Eles se sentem mais seguros voltando e deixando o Senhor, porque eles não conseguem ver o Senhor. Não creem nas promessas de Deus, só olham para as dificuldades, para os inimigos, para os gigantes que estão à sua frente e nunca olham para o Senhor Jesus. Não foi isso que aconteceu com os 10? Os 10 viram muralhas, gigantes, etc., mas não viram o Senhor. A pessoa na luta, na dificuldade, ele vê aquela dificuldade enorme se agigantando diante dele, e ele vê perfeitamente aquele problema, aquela dificuldade gigante, ampliada diante dele, mas ele não vê o Senhor, ele não consegue ver o Senhor na frente dele, ele só vê as dificuldades. Josué e Calebe, ao contrário, viram os gigantes como gafanhotos. Que coisa interessante, não é? Eles viram o contrário, aqueles gigantes, eles viram como gafanhotos. Por causa da fé, eles tinham convicção de que o Senhor estava com eles e que com o Senhor eles seriam mais que vencedores. A própria expressão de Calebe e Josué: não temais o povo dessa terra, porquanto como pão os podemos devorar. Retirou-se deles o seu amparo, o Senhor é conosco, não os temais. Eu lembro de Davi, com certeza Davi também não viu aquele gigante Golias do tamanho que ele era, porque se ele tivesse visto, ele teria temido. Mas ele partiu para cima.
porque ele tinha um Senhor, e ele foi em nome do Senhor dos Exércitos. E Davi era crente, aqueles 2 homens também eram crentes, mas aqueles 10 não eram. Eles não podiam contar com o Senhor, eles não tinham amparo do Senhor, eles tinham convicção que não conhecia o Senhor, que não tinha intimidade com o Senhor. Certamente sentiam um sentimento de culpa por causa das suas obras, mas então eles sabiam que não tinham amparo do Senhor e sabiam que teriam que lutar sozinhos. Deixa eu te dizer mais uma coisa, queridos. O homem de fé vê o problema a partir de Deus e não dele mesmo. O homem de fé vê o problema a partir de Deus, pela ótica, pelos óculos de Deus, e não pelos seus próprios óculos. É por isso que ele vence, é por isso que ele enfrenta e adquire a vitória, porque ele vê a partir de Deus, assim como Josué e Caleb. E ouça bem, qualquer terra digna de ser possuída tem seus gigantes. Qualquer bênção, qualquer vitória tem as lutas, tem o inimigo para tentar te desencorajar, porque o trabalho dele é fazer com que você não obtenha a vitória. Tem ele, tem pessoas, até pessoas que se colocarão para impedir, porque tem pessoas que quando a sua luz acende, a dele apaga, e ele vai lutar, e aí começam os obstáculos, e se você não tiver realmente na presença de Deus, não tiver fé, não tiver convicção, aquilo ali vai ampliar e vai virar gigantes, e você, à medida que aquilo vai crescendo, você vai diminuindo, até chegar à qualidade de gafanhoto. Agora vejam a atitude de Caleb e Josué. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: Eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Josué e Caleb rasgaram as suas vestes e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra muitíssimo boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nessa terra e nos dará, terra que emana leite e mel. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo dessa terra, porquanto como pão os podemos devorar. Retirou-se deles o seu amparo, o Senhor é conosco, não os temais. Que alegria para Deus, que felicidade ao contemplar os seus servos, dizendo: esses são meus servos, eles confiam em mim, esses são meus. Veja essas duas expressões, em qual delas você se encaixa? Oxalá tivéssemos morrido no Egito, vamos voltar para o Egito. E a outra: eia, subamos e possuamos a terra. Seu dia a dia, como é que você, qual é dessas expressões? Oxalá tivesse morrido no Egito. Não vai ter jeito não vamos conseguir não, vamos parar por aqui, vamos desistir, não vai dar certo, nós não vamos dar conta, não é? Porque a gente, quando está assim, só pensa na gente, não pensa em Deus. Ou então, subamos e possuamos a terra. Com Josué e Caleb eu aprendo 3 coisas, queridos. Primeiro, sempre surgirão obstáculos em nosso caminho. Sempre vai surgir obstáculo. Principalmente quando nós estamos almejando uma grande bênção, tá certo? Nós não vamos conseguir ir direto até ela, vai ter obstáculos. Até o próprio Deus, às vezes, coloca obstáculo para nós. Porque aquela bênção ali, nós precisamos estar preparados para recebê-la. Para entrar na terra prometida, aquele povo tinha que estar preparado. O próprio Senhor coloca obstáculos. Aí vem o inimigo, aí vem pessoas, circunstâncias da vida e outras coisas mais. Sempre surgirão obstáculos em nosso caminho. Outra coisa que eu aprendo é que devemos e podemos ultrapassar os obstáculos. Se Josué e Caleb pôde, se Davi pôde, se tantos outros servos do Senhor pôde, nós também podemos com o Senhor. Porque aquela vitória, perceba que aquela vitória era certa. Ali não tinha história, aquela terra era deles. É óbvio, está mais do que claro que Deus não iria levar o povo para a terra prometida. Ele tinha dado a palavra dele e tinha sustentado eles ali, dando pão do céu e carne, fazendo o que eles queriam, fazendo brotar água da pedra. É claro que ele não ia deixar.
eles fazerem aquilo. A vitória é certa. Assim é a nossa vitória, queridos, é certa. O problema é a nossa maldade, a nossa incredulidade. Então às vezes nós nos colocamos do lado daqueles 10 espias, despercebidamente. Mas é isso. Primeiro, sempre surgirão obstáculos em nosso caminho. Segundo, devemos e podemos ultrapassar os obstáculos. Terceiro, qualquer terra boa tem seus gigantes. Não pense que você não vai enfrentar gigantes, você vai ter que encarar os gigantes. Como é que você vai encarar quando você vê os gigantes? Na qualidade de gafanhoto ou ver os gigantes como gafanhoto? Tem até um ditado que diz aí, diga para o seu problema. Como é que é esse ditado? Aí diz, diga para o seu problema que o Deus é maior do que o seu problema. Alguma coisa tipo assim, né? Concluindo, queridos, na caminhada rumo à vitória, nós enfrentamos uma série de tentações. Na caminhada em direção à vitória, sempre nós estamos buscando uma vitória, sabia? Sempre a gente está lutando aí, matando, como se diz aí, um leão por dia. Estamos caminhando aí, tentando obter a vitória, buscando a vitória, seja de uma forma, uma vitória ou outra, mas nós estamos. E nessa caminhada rumo a essa vitória, enfrentamos várias tentações. Quais? Primeiro, voltar às falsas seguranças concedidas e prometidas pelo opressor. Repito, voltar às falsas seguranças concedidas e prometidas pelo opressor. Voltemos para as panelas de carne. Vamos voltar para a panela de carne, uma história, uma vírgula. Aquele povo lá tinha alguma regalia? Voltar, como voltar? Eu estou com saudade das panelas de carne, dos pepinos e cebolas. Que história é essa? Eles estavam lá, estavam morrendo debaixo da pancada e dando o que não podiam. Escravos ali, quase morrendo. Que história é essa? Mas estavam sentindo vontade. É isso que acontece com o crente, quando ele não quer encarar, acha grande demais a luta, o problema, antes de chegar na vitória, ele pensa em voltar, falando, não, eu vou voltar. Mas Egito significa escravidão, queridos. Egito significa perdição. Egito não é legal, não existe esse negócio de panela de carne. Temos que prosseguir, caminhar para frente. Outra coisa que nós enfrentamos, desistir no meio da caminhada. Desistir, simplesmente parar, paralisar. Não buscar mais a Deus, não orar, não ir na igreja, aquietar-se por causa da tribulação, da luta. Ou então, renegar os verdadeiros líderes. Procurar um outro líder que possa ajudá-lo, entre aspas. Vamos arrumar um líder para nós, para que ele vai fazer nós voltarmos, vai nos dirigir de volta para o Egito. Né? Procurar um outro líder. Porque quem sabe se não é o líder que está fazendo com que ele passe por aquela tribulação, por aquela luta, por aquele deserto espiritual, aquela frieza, não é? Vamos procurar outro líder para resolver o meu problema. Ou então esquecer as conquistas já conseguidas. Esquecer as conquistas. O que dá mais força, impulsiona a gente a vencer é lembrar das conquistas já adquiridas. Imagina aqueles 10 homens, se eles parassem para pensar, desde quando eles saíram do Egito, quantas bênçãos, quantas conquistas, como é que eles podiam esquecer se todo dia eles viam o pão cair do céu, a carne cair, aquela coluna de fogo, a água, o mar vermelho abrindo, entende? Então esse é um problema, esquecer as conquistas já conseguidas. Esquece. E isso é a coisa que dá mais ânimo, mais força.
lembre-se das vitórias, lembre quanto Deus tem sido bom para você, quanto Ele tem te abençoado, te livrado e te guardado. Ele não vai te deixar na mão agora. Você vai caminhar e vai obter a vitória no momento certo, na hora dele. No momento certo vocês vão adquirir a vitória. Cuidado. E finalmente queimar etapas para chegar mais depressa ao objetivo. Queimar etapas. Aquele povo, quando eles perceberam o vacilo, eles não quiseram ficar os 40 anos. Então eles falaram, não, vamos, nós pecamos contra o Senhor, Ele vai ter misericórdia de nós. Vamos lá, vamos encarar esse povo que nós vamos vencer. Pensando que Deus não tinha falado sério. E eles foram. E Moisés falou, vocês não vão. Essa é a 10ª aprovação que vocês fizeram contra Deus, e essa foi demais, Ele não vai aceitar. Falei, não, nós vamos sim, o Senhor vai ter misericórdia de nós. Chorando e dizendo, nós pecamos muito agora contra o Senhor. E nós vamos. E foram. De manhã cedinho, organizaram e foram em direção à terra prometida e depararam com os amalequitas. E os amalequitas deu um cacete neles, matou alguns e deu uma carreira neles que nunca mais eles quiseram, quiseram enfrentar. Aí sim, aí passaram os 40 anos, porque Deus disse, olha, vocês vão ficar no deserto, vocês não vão para a terra prometida. Quem vai é os filhos de vocês. Os filhos de vocês que vocês disseram que seriam escravos, eles vão. De 20 anos para trás, ou para frente, de 20 anos, a partir de 20 anos, ninguém vai herdar a terra. O pessoal de 20 anos para menos, esses vão. Porque vocês vão ficar 40 anos até que todos vocês sejam mortos aqui nesse deserto. Que coisa terrível, gente. Imagine vocês, eles naquela expectativa de adquirir a terra, e aí Deus falou imediatamente para ele, falou, agora vocês viram e voltam em direção ao Mar Vermelho. Quer dizer, como? O Mar Vermelho está voltando completamente, se vocês voltam em direção ao Mar Vermelho, e aí Deus ficou guiando, eles ficaram lá, vagabundeando pelo deserto ali, não é? E naquele deserto seco, gente, imagina, ficar 40 anos ali, até morrer, se pelo menos tivesse uma esperança, mas não tinha esperança, eles tinham que ficar ali os 40 anos e não ia entrar na terra prometida, porque o Senhor é misericórdia, o Senhor é amor, mas o Senhor é justiça também, tudo tem um limite. A gente vai brincando, mas Deus não seria justo. Essas duas coisas têm que existir, misericórdia e justiça. Se existir só uma, não funciona. Se existir só misericórdia, então aquele que concede apenas a misericórdia, ele é desleixado, se ele exercer só a justiça sem misericórdia, aí é duro, principalmente com o ser humano. O ser humano não aguenta, porque o ser humano ele é depravado, é pecador. Então, essas duas coisas têm que funcionar. O Senhor foi dando misericórdia, concedendo misericórdia para eles, e eles ofendendo o Senhor, blasfemando, pisando, até que um dia o Senhor falou, não tem jeito mais. Então, queridos, precisamos tomar cuidado. E eia, subamos e possuamos a terra. Somos mais que vencedores. Os problemas, você não pode ver você como gafanhoto e os problemas como gigante. Tem que inverter. Foi isso que Josué e Caleb fizeram. Eles viram ali. Por quê? Porque eles tinham a presença do Senhor, eles tinham a convicção que o Senhor estava com eles. Quando a gente tem a convicção de que Deus está com a gente, de fato, a gente está em intimidade com Deus, está na presença de Deus, não tem como a gente não encarar. Porque a gente sabe que Deus peleja pela gente. Mas a questão, queridos, é que às vezes a gente está numa situação assim que a gente sabe que está ruim, está difícil. E a gente, não é que a gente não tenha fé. O problema é que, poxa, Deus está distante de mim, eu não estou em sintonia com Deus, eu estou vacilando o tempo todo, enfim, a gente mesmo é que se auto-condena. Vamos então ter vida com Deus, então, queridos.
Você diz que precisamos, eu acho que é isso mesmo que precisamos. Eu acho que aquele pessoal não era crente mesmo. Eles não podiam contar com Deus porque eles não tinham Deus no coração. Então vamos ter intimidade com Deus. Nós estamos trabalhando exatamente nessa área de revitalização. Vamos revitalizar, porque você vai ver, aí você vai encarar, porque você sabe que o Senhor está com você, Deus está presente na sua vida, então você vai ter coragem, assim como tiveram Josué e Caleb. E é uma questão já, uma coisa determinada já. A vitória era tranquila. A vitória era tranquila. Mas eles realmente não eram dignos, porque eles não pertenciam, nem pertenciam a Deus, não eram crentes. Vamos colocar em pé, então? Vamos orar ao Senhor. Quem tiver com criança, quiser ficar sentado, ou não puder sentar, tá certo? Certo. Vamos orar a Deus, queridos. Vamos pedir a Deus que nos faça corajosos, valentes, que nos dê fé, que nos dê aqueles pré-requisitos que nós precisamos para obter a vitória, certo? Seja o que for, fé, perseverança, integridade, fruto do Espírito Santo, que o Senhor nos dê o que precisamos para vencermos, para sermos corajosos, para não ficarmos no meio do caminho, para não querermos voltar para as panelas de carne, mas que possamos erguer a cabeça e caminhar, crendo, confiando, porque Deus não gosta de incrédulo, mas Deus ama. O Senhor disse, olha, Caleb e Josué, meus servos, tiveram um espírito diferente. Eles sim vão entrar na terra prometida, e a família deles, a descendência deles serão grandemente abençoada, porque eles são meus servos. Deus se agrada quando temos fé, quando temos coragem, quando encaramos os problemas e caminhamos para frente. Senhor, nós te agradecemos por esse momento aqui, por esta reflexão que nós acabamos de ter. Nós te agradecemos e te pedimos, Senhor, nós não queremos, não permita que sejamos como aqueles 10 espias, como aqueles homens de Israel que murmuraram contra o Senhor, que tiveram temor, que não creram, que não puderam entrar na terra. Queremos, Senhor, que o Senhor nos faça ter a fé de Caleb, de Josué, de Davi, teu servo. Senhor, tem misericórdia de nós. E se o que nos causa temor, incredulidade, Senhor, é uma vida afastada do Senhor, uma vida descompromissada, que o Senhor nos transforme, nos restaure, nos abençoe, para que possamos ser homens e mulheres corajosos, crentes no Senhor, e que possamos sim, Senhor, obter a vitória, que nessa caminhada em direção à nossa vitória, quando aparecer um obstáculo, que nós possamos ver aquele obstáculo não como gigante, mas como gafanhoto, porque nós temos que ter a convicção de que estamos com o Senhor, e o Senhor é maior do que qualquer problema, do que qualquer dificuldade, do que qualquer obstáculo. Nos abençoe, Pai, em nome de Jesus. Amém.